ChurchCom Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um ChurchCom Podcast. Meu nome é Rodrigo Mota, eu sou fundador da ChurchCom e vou te conduzir nesse segundo episódio da terceira temporada num papo muito legal. A gente vai entrevistar hoje o Valber Brownie. Ele foi o cara que foi o maior indicado de um post que eu fiz em dezembro, pedindo para que a galera que segue a ChurchCom falasse quem eles gostariam de ouvir aqui no ChurchCom Podcast. E a gente teve a grata surpresa de que o Valber foi o cara mais indicado. Ele ganharia, inclusive, cargos eleitorais ali na região, de tanto que ele foi votado, de tanto que a galera gosta dele. E a gente abriu esse espaço para não só os meus convidados, mas os convidados de vocês que também estão ouvindo participarem aqui de um papo comigo, como se a gente estivesse na sala de casa conversando sobre comunicação cristã. E que as opiniões venham, não só as minhas, não só as que a gente tem ouvido aí no mercado, mas que venham outras opiniões, outras realidades, outros pontos de vista que são importantes para construir esse pensamento de comunicação cristã a serviço da missão de Jesus. Então você vai ouvir um pouco do que o Valber está fazendo lá em Imperatriz, quais são os desafios deles, a dificuldade para liderar uma galera, a dificuldade para conseguir conectar as informações com a audiência, tudo que a gente vive todos os dias nas nossas igrejas. E eu te convido para participar desse papo junto com a gente e depois, se você puder, mandar feedback pra gente também. Manda no meu e-mail, rodrigo@churchcom.com.br, ou se não, manda inbox lá no Instagram, no @churchcombr, tá bom? Fica por aí, curte essa conversa que eu tenho certeza que vai ter muito aprendizado para você. Fique em contato com a ChurchCom nas redes sociais. @ChurchComBR no Instagram e Facebook. Seja muito bem-vindo, Valber Brownie, o cara mais famoso da internet, cara, ovacionado, relembrado, lembrado, o cara que foi praticamente colocado neste podcast pela população inteira de Imperatriz do Maranhão. Bem-vindo, cara. Valeu, cara, valeu. Que onda, né? Essa aí. Na verdade, a galera começou a comentar lá, acho que todo até se assustou, não foi, não? Cara, você vai ser candidato a qualquer cargo político aí, cara. Você ganha, né? A minha esposa já trabalha na Câmara de Vereadores, então tá fácil, né? O cara conhece a cidade toda, bicho. Pra quem não sabe, a brincadeira aqui que eu comecei é o seguinte, eu chamei a galera que curte a ChurchCom lá no Instagram pra comentar, indicar pessoas pra gente fazer essa terceira temporada, porque eu queria sair dos meus convidados e trazer gente nova pra cá. E, cara, o Valber foi mencionado pelo menos umas 15 vezes ali, eu acho. Foi como falo, uma notificação atrás da outra. Que eu falei, cara, preciso trazer o cara e abrir a temporada, porque senão essa galera vai me matar. Vou tomar um follow se eu não colocar o cara. Mas é legal porque a gente já tá caminhando junto, a gente já tá batendo um papo pelas redes sociais. Então a gente precisa mesmo dar o microfone pra você contar um pouco do que você tem feito e como Deus tem te usado aí liderando a equipe de comunicação da Nova Aliança. Não, uma das coisas legais foi que, assim, né, a galera já tá ligada na página já de tu aí e tal, e a gente sempre segue, eu sempre fico falando, né, entrei no site, saí compartilhando com a galera que faz parte do time de comunicação da igreja, né, e eu também desejava fazer parte do podcast, porque eu ficava ouvindo os caras falando, eu falei, pô, bicho, os caras fala sobre uma perspectiva do sul, de fora, e aí às vezes contextualiza com um pouco do que a gente tem como igreja brasileira. Eu falei, não, eu quero falar sobre a realidade aqui do Maranhão, do interior do Maranhão, da segunda maior cidade do Maranhão. Eu quero falar um pouco sobre isso, um dia eu vou ter a oportunidade, né? A oportunidade chegou e você tem o microfone aberto. Aqui não é Faustão, hein, cara? Você vai falar pra caramba. Só que antes de mais nada, antes de você continuar, eu queria que você se apresentasse, cara. Queria que você contasse um pouco da tua história, um pouco da igreja também, um pouquinho, pra galera entender o que você tá fazendo, quem você é. E aí a gente vai falando um pouco desse ângulo aí de como é liderar uma comunicação fora desse eixo aqui, Rio-São Paulo, que a gente tem falado bastante aqui no ChurchCom Podcast. Beleza. Então, galera, é o seguinte, me chamo Valber Oliveira, meus amigos me chamam de Valber Brownie.
Estou trabalhando na comunicação da Nova Aliança, né, da Igreja Evangélica Nova Aliança Ágape, né, que é a sede aqui no Maranhão, já há uns 5 anos, e caí nesse negócio de comunicação de igreja meio que de paraquedas ali. Mas sempre gostei de comunicação, sempre gostei de audiovisual, sempre gostei de me comunicar, já tive blog, já estou bastante tempo aí na blogosfera, né? E sempre gostei de redes sociais, enfim, sempre gostei de comunicação, design, tudo que envolve comunicação, internet. Então, acabei parando lá na comunicação da igreja e estou lá há 5 anos, como já falei. Estou muito feliz pelo que a gente tem feito, né, como time. Eu costumo dizer que eu não faço nada sozinho, tem uma galera lá junto comigo, que é uma galera sem palavras, assim, né, que faz as coisas acontecer. Agora mesmo eu estou aqui gravando o podcast, a galera tá na igreja, fazendo um trabalho lá. E não sou formado em comunicação, é importante falar isso, né, é até uma coisa que eu estou sonhando, entrar na faculdade, tudo. Mas sou um cara que gosta de estudar bastante, que gosta de ler muito, que gosta de arte, criatividade, cinema, fotografia, audiovisual, todo esse universo que envolve aí comunicação de uma igreja, né? Se é que eu posso falar assim, Rodrigo. Legal, e você falou que você está há 5 anos liderando a equipe, você é um líder voluntário ou você está na equipe mesmo pastoral da igreja? Como que é a tua realidade aí? Cara, eu trabalho na igreja, né? Eu sou um funcionário da igreja, né? Eu tô integral ali, né? E paralelo a isso, eu e minha esposa, né? Importante falar também, eu sou casado, tenho um filho, o Huey, e eu e minha esposa a gente lidera as células na igreja, a gente lidera uma rede na igreja, e é isso, né? Eu passo a maior parte do tempo na igreja. Eu penso e repenso tudo dentro da igreja, né? Eu sou o único da equipe que é funcionário mesmo da igreja. Legal. E qual o tamanho da igreja hoje de vocês? Cara, nós somos uma igreja aí, cara, não tem um número exato, mas de uns 1.500, 2.000 pessoas por aí. Legal, cara, que legal. Igreja grande. Aqui, né, na Imperatriz, na Ágape, na congregação Ágape. Mas a gente tem aqui 16 igrejas em Imperatriz, temos aí umas 120 Brasil e outras nações aí. Cara, é legal descobrir o que vocês estão fazendo, o que vocês veem, qual a dificuldade da comunicação ou quais são os benefícios da comunicação também fora do eixo Rio São Paulo, esse olho que a gente tem aqui de que tudo é grande, tudo é movimentado, vida urbana um pouco mais intensa, tal. Me conta um pouco qual que é a realidade de igreja que vocês têm aí. Cara, a nossa realidade, assim, é uma realidade, vamos dizer assim, a gente está com um pé junto com vocês aí, mas ao mesmo tempo um pé fincado aqui na realidade da nossa cidade, né? Das pessoas ainda não entenderem o que a gente faz, né? Até engraçado, esses dias a gente estava passando, alguém perguntou o que eu fazia na igreja, né? Eu fui falar o que eu fazia. Essa pergunta é transcultural, hein, cara? Essa pergunta, ninguém entende o que a gente faz na igreja, cara. É interessante, né, cara, isso. Aí eu falei, coloca aí, sei lá, videomaker, a mulher, vídeo o quê? Enfim, mas assim, algumas pessoas entendem o que a gente está fazendo, os pastores entendem o que a gente faz, eles sabem da importância, né? Alguns membros ainda ficam meio assim com aquilo que a gente está fazendo, quando a gente cria, sei lá, uma peça digital, uma peça em vídeo, né? Ainda tem esse estranhamento. Mas assim, cara, eu vejo que parte muito da própria equipe, né? Graças a Deus a gente tem uma equipe que pensa muito isso, vive muito isso, é muito unida para trabalhar a comunicação, para esclarecer, né? E como a gente gosta, a nossa equipe gosta muito de ler, gosta muito de estar na internet, a gente está sempre conversando com os pastores. Esse ano a gente trocou uma ideia com os pastores, colocamos eles, os de jovens principalmente, falamos para eles sobre a importância da internet, que a gente tem que falar um pouco mais sobre isso, né?
para os membros, entendeu? Porque os membros ainda não entendem um pouco do que é esse universo da comunicação e alguns pastores ainda que compõem o universo ali da igreja também não entendem, né? Acaba ficando só naquelas lideranças mais próximas ou a liderança que trabalha ali na sede da igreja, vamos dizer assim, né? Quando você fala que eles não entendem a relevância do trabalho, eles não conseguem ver o benefício que vocês acabam entregando no trabalho, melhorar o conteúdo, criar comunicação que aí vai para além do domingo, melhorar a estética do culto, o que eles não conseguem entender? Basicamente as duas coisas, Rodrigo, entendeu? Eu fico olhando, ouvindo os outros podcasts de vocês falando e tudo, algumas das nossas igrejas ainda não entendem, não sabem a relevância disso, entendeu? Alguns líderes ainda não entendem a importância disso, saca? E, cara, a gente tem falado bastante sobre isso, tanto que a comunicação, ela leva a gente para um outro nível, entendeu? E eu tô sempre falando sobre isso, vivendo isso, os pastores mais próximos sabem que eu mergulhei mesmo de cabeça nesse universo, sou um cara totalmente apaixonado por esse universo da comunicação da igreja, entendeu? E a gente tenta ao máximo passar isso agora para a agenda nossa para o próximo ano, fazer com que isso seja realmente um evento da igreja. Falar, cara, nós vamos tirar esse dia, esse final de semana, para a gente falar sobre comunicação, sei lá, a gente traz a Elise, a gente traz o Rodrigo, a gente traz o cara lá da Advec, mas a gente vai ter que falar um pouco mais sobre isso para a gente melhorar a nossa comunicação. O nosso pastor-presidente, ele sabe que a gente tem que melhorar, entendeu? E isso já é muito bom, né? Ele compreender que a gente precisa melhorar. A gente já melhorou bastante, mas a ideia é melhorar mais. E qual que é a realidade de consumo das mídias aí, onde vocês estão? A galera tá na internet como tá no Brasil inteiro, o consumo é super alto, a igreja consegue se apropriar do campo digital. Como que vocês têm feito a estratégia de vocês aí para conversar melhor com a comunidade? Cara, a gente tem falado bastante sobre isso, né, na nossa equipe, e a gente tem falado bastante isso com os líderes. Eu tenho enfatizado muito a questão de, no domingo a gente recebe umas 2.000 pessoas aqui, e depois essas pessoas voltam, né, para os seus lares, para sua correria, e elas vão estar com o smartphone na palma da mão, consumindo um outro conteúdo de uma outra igreja, de uma outra linha teológica, e a gente não está ocupando esse espaço, né? É uma das coisas que é a minha preocupação como líder agora, né? Falar sobre isso, dizer, pastor, a gente precisa ter essa relevância digital, porque os membros da nossa igreja, eles vêm aqui no domingo, no sábado, no domingo, depois eles voltam para suas casas, eles vão estar consumindo conteúdo bem variado, e eu acho interessante a gente começar a pensar em produzir esse conteúdo para essas pessoas continuarem consumindo aquilo que a gente tem falado aos domingos, aos sábados, às quartas, entendeu? Consumindo aquilo que a gente é como igreja, né? Eu tenho falado bastante sobre isso, porque a gente ainda não tem essa constância de conteúdo assim, entendeu? Às vezes eu até falo bastante sobre isso, que as nossas redes, elas estão servindo mais como um outdoor virtual ali, né? Onde a gente coloca os nossos avisos, um vídeo aqui, um vídeo ali, sempre relacionado a algum evento, alguma coisa assim, mas não de conteúdo, entendeu, Rodrigo? Tudo o que você precisa saber sobre comunicação cristã, você encontra no blog da ChurchCom, churchcom.com.br/blog. Cara, e você falou que você tem um pé aqui, né? Quando você abriu. Aonde você identifica que é o que vocês se aproximam dos grandes centros e os grandes centros também se aproximam de coisas que estão fora do país ou de coisas que estão globalmente circulando? Aonde vocês tocam essa cultura de comunicação que está sendo feita para cá? Porque eu venho da Nova Aliança de fora, vocês têm uma pegada bastante internacional na forma estética da arte de vocês. Na redação não é uma coisa que me chama a atenção, mas a estética de vocês é bastante inovadora, bastante
inovadora para o ambiente que vocês estão, né? Bastante próxima com o que está sendo feito fora do país, inclusive. Nem nas igrejas mais modernas brasileiras, essa galera mais jovem fazendo. A galera entende o que vocês estão fazendo aí ou é uma escolha estética para tentar carregar a audiência da igreja para esse lugar? Cara, é mais uma questão de entender o nosso público, né? Até agora eu também estou tentando entender a nossa dinâmica, o nosso público, as pessoas que passam nos nossos sábados, desde o culto de adolescente até o culto de jovem ou o culto de domingo, culto que vai mais o povão, assim, né? Então, assim, como a gente fez uma pesquisa na nossa igreja e eu vi que a gente estava comunicando para jovem, então eu fui trazendo essa linguagem, entendeu? Porque eu fui também observando as nossas lideranças, eu fui observando tudo, né? Então, acabei trazendo um pouco dessa linguagem estética para a nossa comunicação, certo? Realmente o pessoal fala, mas vocês têm uma pegada meio assim, tudo, meio internacional, mas é uma coisa que eu fui trazendo, entendeu? Quando eu cheguei Você acha que a galera se identifica com esse caminho? Parte sim, né? Parte sim. Tem uma galera que se identifica legal, assim. Eu diria que a maioria, sabe? Hoje a gente tem uma identidade, um jeito de fazer as coisas, vamos dizer assim, né? Tem sempre uma referência, é quase impossível você fugir das referências. Mas eu sempre gosto de trazer, eu também fui mudando as coisas, né, Rodrigo? Antes, quando eu cheguei, tinha uma coisa pré-estabelecida, né, porque eu não fui o único cara da comunicação da igreja, antes de mim teve outras pessoas também. E quando eu cheguei, eu dei uma observada, fui aprender, cara, que universo é que eu tô. Depois eu fui começando a trazer as minhas ideias, aquilo que eu pensei, aquilo que eu estudei, aquilo que eu vi, até o que a gente está hoje, né? Hoje a gente tem vamos dizer, uma identidade assim, um jeito, né? Onde as pessoas olham, cara, isso é Nova Aliança, esse vídeo tem cara de Nova Aliança, essa peça digital tem uma cara de Nova Aliança, entendeu? Eu fui trazendo. Antes de mim, assim, eu não conseguia observar, né? Legal. E vocês conseguem ver os resultados desse reconhecimento da Nova Aliança no material? Tem chegado gente nova na igreja, se identificando com esse material? Tem, cara, tem sim. A partir do momento quando a gente começou a trabalhar mais com as nossas redes sociais, a nossa juventude, né, praticamente assim, porque, cara, a nossa igreja, ela é praticamente uma igreja feita de voluntários e voluntários jovens, assim, sabe? E como a juventude tem essa coisa de inovação, a gente foi vendo através dos testemunhos, entendeu? Cara, uma vez a gente ficou assim, nossa, a gente foi entender a dimensão das coisas. O cara veio para a nossa igreja de uma outra cidade, veio para a nossa igreja porque, sei lá, viu um stories do nosso culto, entendeu? Que legal. Uma coisa assim, viu uma chamada do nosso culto, da nossa campanha, entendeu? Por exemplo, a gente fez a campanha do Setembro Amarelo agora. Coisa simples, básica, assim, que a gente pensou, montou, né? Mas que teve foi bastante positivo, saca? Legal. Cara, e uma das coisas que me intriga, assim, toda vez que eu converso com amigos meus que estão aí para a região Nordeste, e eu tenho conversado com bastante gente por aí, eu sinto uma certa identidade única, né? Que a galera não consome muito o que tá vindo de fora, porque tem um senso de identidade mesmo, de cultura muito, muito alto, que é uma coisa que a gente não tem aqui para a região Sudeste. A gente acaba consumindo de tudo e vai transformando as coisas para uma linguagem bastante híbrida. Quando você faz uma escolha mais jovem, uma escolha que tem referências internacionais, você tem resistência principalmente na liderança? Como que você lida com isso? Ou não tem resistência, é tudo tranquilo e vai passando numa boa, assim? Cara, eu acho assim, eu acho que já teve um tempo, né? Mas hoje, por ser uma igreja bastante
inclusiva, né, Rodrigo? A gente tem uma igreja hoje no centro da cidade e várias outras em vários bairros, né? Então tem a realidade dos bairros, que vamos, sei lá, chamar de periferia, não sei. E tem a realidade da juventude do centro, tem a galera que vem do bairro para cultuar com a gente ali na Ágape, que é a sede, né, do centro. E, assim, a resistência é entender o que a juventude está fazendo, né? Mas, cara, a nossa igreja praticamente, ela é, como eu falei, é uma igreja voluntariamente de jovens, assim, sabe? Então, o jovem vai levando. E é lógico que tem os adultos, né, vamos dizer assim, que colabora bastante, né? É uma parceria. A gente tem muitos pastores jovens também, sabe? E o nosso pastor presidente, ele acredita muito na força motora da juventude. E vocês lideram as comunicações das outras comunidades também ou só da principal? Cara, hoje eu lidero só a comunicação da sede, da principal, e a gente vai tentando passar as coisas para as outras igrejas também, né? Para as outras congregações. É sempre eu acho que também pode ser um pouco da tua realidade. Esse é um trabalho muito difícil, né? Porque cada pastor tem sua identidade, o seu jeito de fazer as coisas e etc e tal. Mas eu creio que a gente tem conseguido bastante caminhar em unidade, assim, sabe? Mas geralmente cada igreja tem sua equipe de mídia de culto, entendeu? E algumas não tem ainda e a gente vai auxiliando naquilo que a gente pode, né? Sempre fazendo uma arte, um vídeo, né? Cobrindo um evento. Cara, e uma coisa que me chamou muita atenção nos comentários quando a galera foi te indicando é o reconhecimento da tua liderança como cara de comunicação. Me pareceu bastante também como a questão de pastoreio dessa galera. Me conta um pouco como que é o teu trabalho para formar a tua equipe, um pouco do teu trabalho de seleção da galera, de trazer a galera para junto, de pastoreio, de mentoreio. Como que você tem feito essa liderança aí? Cara, e assim, eu costumo dizer que a galera assim que me escolheu, né? Porque assim, eu cheguei, cara, e fiquei um tempo só observando, vendo como é que era, porque eu não trabalhava, eu era outra área, né, cara? Eu sou técnico de informática, né? Eu sei abrir um computador e resolver e tal, sei montar uma rede de computadores e tal, e nunca tinha ido para essa área de comunicação, de design, videomaker. E quando eu cheguei na igreja, eu fui tendo a dimensão das coisas, né? Eu sempre gostei muito disso, eu sempre assisti muito videoclipe, eu sempre quis saber como era que é feito, design de produto, eu sempre quis saber como é que era criado. E quando eu cheguei, cara, eu fui vendo a minha realidade. Eu fiquei um ano observando, fazendo tudo que me pediam, da forma como me pediam. Depois eu fui dizendo, olha, isso não tá certo, essa cor não tá legal, isso tem impacto nisso. Fui explicando, fui estudando, entendeu, Rodrigo? Até o que a gente tem como equipe. Antes não tinha uma equipe, né? Mas aí eu fui chamando um, chamando o outro, a gente foi fazendo uma comunidade ali na nossa igreja, né, até o que a gente tem hoje, né? E foi mais ou menos assim, do chama até a gente estabelecer o ministério, a gente entender que era um ministério, a gente entender que a gente era um grande time mesmo de pessoas criando e pensando na igreja local. Eu sempre gosto de definir o Ministério de Comunicação da Igreja como sendo um grande time, né, de pessoas criativas que servem à igreja local. Eu gosto de ter essa descrição na minha cabeça. E, cara, eu acho que assim... Eu acho que é porque eu sou apaixonado por isso tudo, né? E a galera vê que eu
sou apaixonado por isso e elas entendem e eu consigo conversar com elas e elas conseguem entender o propósito disso tudo, né? E eu acho que é basicamente isso, né? Eu me sinto muito honrado deles terem esse reconhecimento. Eu também honro bastante a vida de cada um, porque eu sei que, cara, às vezes tem gente, cara, que pega um Uber para vir servir, entendeu? E mora longe e, cara, faz um esforço danado para, às vezes, sair do trampo para cumprir uma escala, ou para, nas férias, tem gente que, sei lá, tira as férias para servir na sala de comunicação da igreja, entendeu? Então, eu sempre sou um cara que busco sempre motivar todo mundo pela paixão mesmo, né? Por ser aquele que primeiro foi contagiado com isso tudo, sabe? E você tem quantos voluntários aí, cara? Cara, hoje a gente tá com um time, cara, da última vez que eu contei, estávamos com umas 37 pessoas nos nossos voluntários lá. E, cara, qual que é o plano da igreja? O que vocês estão olhando para o futuro? O que vocês estão se desafiando a fazer do ponto de vista de comunicação? Cara, trazer essa questão da comunicação em formato de fórum para a gente discutir, para a gente pensar, entendeu? A estética, a forma, tentar ao máximo, cara, ser uma igreja inclusiva na nossa comunicação, né? Eu já falei para eles que isso tem que ser uma pauta para a nossa agenda do próximo ano. Cara, eu tô com muita vontade de trazer, sei lá, você ou a Elise aqui pra gente trocar uma ideia, pra igreja entender um pouco mais, que às vezes a gente fica ali falando, né, e você até acaba se tornando um cara chato, né, de tanto ficar falando esse assunto. Mas trazer um pouco dessa outra realidade, entendeu? E, cara, é isso, sabe? Eu tô sonhando bastante com isso, né? Trazer um pouco dessa discussão sobre comunicação para o ambiente da igreja no geral, assim, sabe, Rodrigo? E se você fosse elencar 2 grandes desafios ou 2 grandes barreiras para a comunicação aí na tua região, o que você, ou para você, para tua igreja, quais são os 2 desafios aí que você tem para endereçar? Cara, seria as lideranças entenderem o poder que existe na internet hoje, sabe? De você poder saber se comunicar com a internet. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Por exemplo, assim, quando tu chega pro teu pastor, ou para um pastor que tu dá assessoria, tu fala assim para ele, pastor, você tem que fazer isso. Eles não entendem. Porque às vezes a impressão que eu tenho é que os pastores do Sul, do Sudeste aí, cara, eles entendem melhor a questão da comunicação nesse ambiente mais virtual, né? Para o meu pastor, eu falo assim, pastor, eu tenho que fazer, você tem que fazer isso, a gente tem que criar isso, a gente tem que fazer isso. Sei lá, ele vai dizer assim, meu filho, eu tenho que orar, eu tenho que fazer isso, entendeu? Eu tenho que... Sim, a gente tem, mas tem mais coisas para fazer antes disso, entendeu? O que tu acha? Pergunta de R$1 milhão, né? Cara, tem todas as realidades, eu acho. De fato, aqui, quando a gente começa a estruturar um processo de comunicação, os pastores estão mais disponíveis para ouvir recomendações. E uma das coisas que a gente tem falado bastante por aqui é que o pastor precisa ter tempo disponível para fazer comunicação. E aí quando ele vai falar, não, minha prioridade é orar assim, a sua prioridade é orar, pensar o conteúdo e atender algumas pessoas e não todas as pessoas da comunidade. E também gastar um tempo produzindo conteúdo para que as pessoas ouçam melhor a tua mensagem. E é nesse caminho que eu tenho trilhado, assim, cara, você precisa estar disponível porque boa parte do branding da igreja, boa parte da penetração da igreja na comunidade só vai acontecer se o pastor estiver disponível para que isso aconteça. Então acaba que você convida o cara a participar junto com você do processo, você acaba nesse convite, nessa caminhada, você vai dando pitaco nos conteúdos, você vai dando direcionamento sobre como esse conteúdo pode acontecer melhor. Você não vai falar sobre teologia com o pastor, porque o cara com certeza vai saber mais do que a gente, né? Exatamente. Mas você vai conseguir conduzir melhor o caminho.
poxa, se você tem um objetivo que é X e o pastor tá fazendo conteúdo que é Y, cara, vamos voltar pro X aqui. A gente combinou que era esse é o objetivo. E aí você acaba construindo uma relação que não é fácil. Em alguns momentos você vai perder, porque o pastor ele tem a última palavra, com certeza, né? Um aspecto decisivo, mas acho que o convite para a caminhada, o convite para estimular ele a entender que ele é importante na construção do conteúdo, porque o branding da igreja e a imagem do pastor são correlacionadas na construção de uma mensagem, você não tem como dissociar as coisas. Pelo contrário, você usa o pastor para conseguir reforçar algumas coisas de linguagem da mensagem da igreja. Então, convidar o cara para participar do processo e ele entender o que você está fazendo, mostrar os caminhos e criar uma agenda que ele esteja disponível para fazer essa construção, talvez seja a grande sacada. Bicho, exatamente. Eu queria agradecer pra caramba o teu tempo. Eu queria que você falasse duas coisas pra gente finalizar aqui. A primeira é, você criou um canal pros criativos da igreja, né? Você fala sobre criatividade aí pra sua galera. Eu queria que você contasse rápido o que é o objetivo desse Insta que você criou, da criatividade da igreja, dos voluntários da tua igreja. Conta primeiro, depois eu falo a segunda. Cara, então, na verdade foi eles que criaram, entendeu? Eu falei, cara, eu não quero fazer mais no Instagram, eu não vou dar conta de ficar alimentando isso e tal. Mas eles falaram, não, vamos fazer, vai ser legal, vamos mostrar um pouco do nosso ambiente, do que rola nos bastidores, a nossa treta para colocar a live no ar, a nossa luta com a nossa internet, sei lá, com a nossa realidade. Vamos compartilhar um pouco isso com todo mundo aí e ver se a gente faz uma comunidade com as outras novas alianças também para a gente ir falando a mesma linguagem, né? Então eles criaram um Instagram lá, a gente posta, mostra um pouco do que acontece no culto, ali por trás de tudo, mostra o que acontece na nossa sala e, claro, compartilha nossos insights, aquilo que a gente está criando, um pouco das campanhas que a gente tenta fazer e tal. E eu tô sempre lá compartilhando uma coisa ou outra sobre criatividade, processo criativo, que é o universo que a gente está inserido, né? Basicamente é isso. Legal. E a segunda coisa que eu ia te pedir é recomendações, dicas e encorajamentos para a galera que está ouvindo a gente. O que você pode falar, cara? Para os comunicadores, os aspirantes em comunicação, ou os comunicadores em dificuldade, ou os comunicadores sem dificuldade, mas que eles precisam ouvir o que você pode nos encorajar aí. Acho que a primeira dica assim, que eu vou dar, cara, leiam o livro da Elisa Amâncio, Redes Sociais na Igreja. Pelo amor de Deus, faça esse favor a você mesmo. Se você está na comunicação da igreja, se você é líder, se você está junto com a galera, leia o livro da Elisa Amâncio, vai te abrir várias portas. O do Rodrigo eu não li ainda. Leia o livro também, pô! Leia o livro do Rodrigo aí. Pretendo ter o livro também aqui para mim dar uma lida, cara, eu gosto muito de aprender. Eu vou levar esse livro pessoalmente, tô esperando o convite, eu levo ele lá no bolso, cara. Pra você. Demorou. Entre na churchcom.com ou .com.br, lá tem um conteúdo vasto sobre comunicação na igreja. Cara, leiam o livro A Revolução no Voluntariado, do Bill Hybels, que é fantástico, você vai te ajudar ali a entender esse universo do voluntário, né? E, cara, vai te ajudar bastante. E, cara, faça todas as coisas para a glória de Deus. Entenda que você fazer uma peça digital para divulgar o culto pode ser essencial para levar alguém para o culto. Entenda que você fazer um vídeo de última hora pode ser o vídeo que estava faltando para alguém, sei lá, cara, aceitar Jesus, entendeu? No culto. Entenda que os avisos do culto é muito importante, trabalhe bem nele, é o que a gente tem feito bastante aqui.
E, cara, continue firme em Jesus. Entenda que no Senhor nosso trabalho não é vão. É isso aí, cara. Obrigado pelo teu tempo. Que papo gostoso. Quase que um papo de sala de casa aqui. Conversamos. Respondi, fui entrevistado no meio desse programa. Cara, mas mó prazer, mó honra falar com você. Legal ouvir tua realidade, teu trabalho. Que Jesus continue te abençoando, te dando sabedoria, Amém. Te dando resiliência, resistência e capacidade para continuar guiando essa galera que demonstrou que tanto te ama aí. E foi legal, cara, que a gente tem muitos momentos assim de trocas de ideia, trocas de experiência e que a gente faça tudo pra glória de Jesus. Muito obrigado. Valeu, galera. Valeu mesmo, cara. Valeu, galera. Deus abençoe vocês. Sigam lá a gente no Instagram, Nova Aliança Creative. Pode procurar lá. E é nóis. Valeu, gente. Até o próximo episódio do ChurchCom Podcast. Valeu, Valber! Valeu, cara. Valeu. Fique em contato com a ChurchCom nas redes sociais. @ChurchComBR no Instagram e Facebook.